Olá, feras da Turma Leão, professora Esther aqui novamente para ajudar vocês, na nossa língua portuguesa, preparar vocês para as provas, tá ok? Que quando essa quarentena passar, tudo vai voltar ao normal, tá ok? Espero que estejam aí estudando, caindo dentro, por quê? Para chegar ao objetivo, você tem que abrir mão de muitas coisas, tá ok? E, agora é o momento da gente sofrer um pouquinho, para lá na frente a gente se alegrar com o resultado que teremos, tá ok? Então, lá na nossa aula 36 da apostila, é a nossa última aula dessa primeira apostila, a gente vai ver um assunto que é a colocação dos pronomes átonos, tá? Ou a gente fala que é a colocação pronominal, tá ok? Tem 3 formas de se colocar um pronome em relação ao verbo, tá? Então, toda vez que a gente falar de colocação pronominal, é o uso do pronome átono na posição do verbo. Que posição é essa? Próclise, são os nomes bem assim diferentes. Próclise, ênclise e mesóclise, tá? Próclise é aquilo que vem antes. Então, o pronome ele é colocado antes do verbo, tá? Quais são as formas de se fazer uma próclise, tá ok? A primeira forma, quando eu tiver uma palavra negativa, tá? Então, o pronome, a expressão negativa, pronome, um advérbio, ele vai atrair para si o pronome átono, tá ok? Então, não me assuste. Então, eu tenho aí o advérbio de negação não, logo em seguida eu tenho o me e o verbo depois. Então, a gente vê que o pronome vem antes do verbo, tá ok? Eu posso ter advérbios e pronomes indefinidos, tá ok? Então, aqui, tá? Advérbio também vai atrair o pronome. Aqui se vive bem. Então, eu vou atrair o pronome se, tá ok? Então, a gente sabe, toda vez que aparecer um advérbio, ele vai atrair o pronome para si e virá antes do verbo, tá ok? Tá? Não me obrigue a fazer isso. Tá atraindo o pronome para antes do verbo, tá ok? Pronomes e advérbios interrogativos. Então, a gente já sabe que pronomes, advérbios, eles atraem o verbo para si. Então, vai vir coladinhos dessas classes de palavras e antes do verbo, tá ok? Eu posso ter também palavras exclamativas, tá? Ou optativas. O que é uma palavra optativa? Aquilo que vai exprimir desejo, tá? Então, como te admiro? Então, esse como já está indicando uma interjeição, tá? E aí vai atrair o pronome para ele e virá antes do verbo. Até agora nós estamos vendo casos de próclise, próclise, pró, vem antes, tá? Então, pronome antes do verbo, tá ok? Conjunções subordinativas, que nós já vemos o que são as conjunções subordinativas, subordina orações, tá? E uma oração vai ser dependente da outra. Então, olha só, ela não quis a blusa, embora lhe servisse. Então, a gente tem essa conjunção embora, tá? Que é uma conjunção, subordinativa. E o lhe vai vir junto com essa conjunção antes do verbo, tá ok? Então, vai ser outra forma de atração desse pronome átono, tá ok? O gerúndio, tá? Antes desse gerúndio, tendo a preposição em. Então, olha só, em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Então, eu tenho aí, tratando que está, que é o verbo no gerúndio, e aí, se eu tenho essa forma, e antes dela tem a preposição em, o pronome vai encaixar entre o em e o verbo no gerúndio. Em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Em se pensando em descanso, pensa-se em férias, tá? Em se querendo estudar, conseguirá tudo e por aí vai, tá ok? Então, são formas aí também de fazer a próclise, tá? Com a palavra só, podendo ser substituída por apenas, tá? E com conjunções coordenativas alternativas, tá? Então, como vai ser? Só se lembra de estudar na véspera das provas.
E aí nós temos o seguinte, esse só eu posso trocar por somente, né? Se eu puder fazer essa troca, o pronome vai ficar junto dele e antes do verbo. E quando for conjunção alternativa, ou se diverte ou fica em casa. Embora dá para fazer as duas coisas, né? Estudar português, você está se divertindo e está dentro de casa também, né? Espero que todos concordem comigo. E aí vai vir a conjunção coordenada, logo em seguida, né? O pronome e depois o verbo, antes, tá ok? Antes do verbo, tá? Em orações iniciadas por pronomes relativos. Então, o pronome relativo vai atrair o pronome átono para si. Então, aí nós já vimos advérbios, pronomes, tá ok? Preposições também vão atrair, tá? Então, ó, foi aquele colega quem me ensinou a matéria. Então, quem me, tá vendo aí que vem o pronome relativo, vem pronome átono e o verbo depois, tá ok? Outro caso de colocação pronominal é a mesóclise. Mesóclise é um tipo de uso do pronome que eu, pelo menos, não utilizo aí. Quando eu utilizo, em tom meio, né? Pra querer ser assim, né? Superior e tal. Mas não é questão disso. É questão de, na hora de fazer a sua prova, né? É importante você saber utilizar, tá? Quando eu utilizo a mesóclise, ou seja, eu abro o verbo e coloco o pronome ali no meio deles, tá? Então, eu utilizo o radical e o que vai ficar pro final vai ser aquele termozinho que vai indicar o tempo, tá? A desinência de modo e tempo, tá? Então, sempre vai ser usado para o futuro do presente, tá? Então, por exemplo, falar-lhe-ei a teu respeito. Então, fica como? Falarei a teu respeito. Só que eu falarei a alguém a teu respeito. Então, falarei a ele a teu respeito. E na hora dessa junção, eu abro o verbo falar-ei e coloco o pronome ali no meio, tá? Então, o caso de mesóclise vai ser só para futuro do presente, tá ok? Então, olha só, procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Procurariam-me caso precisasse de ajuda. Só que na hora da sua redação, você utilizar, né, a mesóclise, a pessoa que estiver corrigindo, né, o corretor da sua redação vai ver que você estudou colocação pronominal. Então, é importante saber exatamente esse tipo de utilização, tá ok? Então, quando ocorrer um dos casos que justifique a próclise, desfaz-se a mesóclise. Então, nós já vimos lá todos aqueles casos. Se eu tiver um pronome, se eu tiver um advérbio, tá ok? Se eu tiver uma interjeição, vai atrair esse pronome. Se não tiver nenhuma dessas ocorrências, a mesóclise que vai aparecer aí na nossa frase, tá ok? E o último caso é a ênclise. Então, nós já vimos o pronome antes do verbo, o pronome no meio do verbo e o pronome depois do verbo, tá ok? Sendo que, na nossa fala, né, nossa norma coloquial, a tendência é a gente colocar sempre antes do verbo, tá ok? Então, eu posso falar, me dê um cigarro, né? Aí é um poema lá do Oswald de Andrade. Ele brinca, né, com essa situação de língua falada e língua escrita. A gente sabe que não se inicia oração, não se inicia a frase com pronome oblíquo, né? Por isso que a gente coloca, não me dê um cigarro. Aí pode, porque apareceu aí, né, um advérbio de negação. Então, a tendência da nossa língua é sempre jogar para frente do verbo. Só que nós já vimos aí os casos em que pode utilizar o pronome na frente do verbo. E quando a gente utiliza após o verbo, tá ok? Que é o último caso aí, tá ok? Então, a ênclise, ela sempre vai ser o complemento do verbo. Ela vai vir depois do verbo, tá ok? Então, é um pronome que virá após o verbo, tá? Então, quando que eu vou utilizar a ênclise, tá? Períodos iniciados por verbos. Como eu acabei de falar, a gente não pode iniciar uma frase, um período, com pronome oblíquo, tá? Então, eu vou utilizar dê-me o lápis. Só que aí, na hora, você vai virar pro colega e falar, dê-me o lápis? Claro que não, me dá o lápis aí. Então, é diferente por quê? Me dá o lápis, norma coloquial. Dê-me o lápis, norma culta. Tá ok? Então, olha só, diga-me apenas a verdade.
você vai falar o quê? Me diz a verdade aí, tá ok? Então, essa é uma forma, não se inicia a oração com pronome oblíquo, tá? Orações reduzidas de infinitivo, que aí já foi visto também lá no período composto, tá? E aí, ó, convém confiar-lhe esta responsabilidade. Então, convém algo, confiar-lhe esta responsabilidade. Se aparecer aí oração reduzida do infinitivo, o pronome vai vir após o verbo, tá ok? Reduzidas de gerúndio, então reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio. A mãe adotiva ajudou a criança dando-lhe carinho e proteção, tá? Então, a gente tem exatamente isso daí. Por ser uma oração subordinada e não se inicia a oração, né, com o pronome, ele vai seguir a regra da ênclise, tá ok? Orações imperativas afirmativas, né? Porque, lembra lá? Se entrar uma palavra negativa, vai atrair para si. Se não tiver a palavra negativa, vai vir após o verbo, tá? Fale com seu irmão e avise-o do compromisso, tá? Beleza? E, como eu já disse, né? A posição normal é a ênclise, tá? E aí, só vai ocorrer a próclise ou a mesóclise se não houver nenhum desses outros casos que nós já vimos. Palavras no negativo, pronome interrogativo, pronome relativo, se o verbo não tiver no futuro do presente e tudo mais, vou utilizar a próclise, tá ok? Então, a ênclise e a próclise vão ser só para os casos específicos e a ênclise vai ser utilizado para quando não houver essas justificativas aí, tá ok? Então, a tendência, como eu já disse, para a próclise, ou seja, o pronome vir antes do verbo, é da nossa língua coloquial, é a forma falada, a forma concreta da língua, tá ok? E na forma padrão da língua, norma culta da língua, a tendência vai ser a ênclise, ou seja, o pronome vir após o verbo, tá ok? Então, galera, façam os exercícios aí em relação a esse conteúdo e a gente encerra a apostila da primeira fase, tá ok? Até as próximas aulas. Um beijo para todos.